Aqui, o pesquisador José Eduardo Krieger e o cirurgião Luiz Henrique Goldak uniram-se para mudar o destino de pacientes antes incuráveis. Já há alguns anos, quando a terapia celular começou a aparecer como uma possibilidade, como uma estratégia nova, inédita em cardiologia, nós nos dedicamos a estudar uma condição dentro da cardiologia muito em particular, que são os pacientes com obstruções crônicas das artérias do coração, para os quais o tratamento convencional habitualmente envolve a desobstrução da artéria através de um catéter, o que se chama de angioplastia, e também, para alguns casos selecionados, a clássica convencional cirurgia de pontes e safena. Marco Antônio é um desses pacientes. Com 51 anos, ele já passou por 7 cirurgias para desobstruir seu coração. Até alguns anos, a opção era olhar para esse paciente e dizer: eu lamento, mas não há nada mais que a gente possa fazer para o senhor ou para a senhora, senão continuar a tomar os seus medicamentos. E a solução estava nas células-tronco do próprio paciente. Todos nós, quando nascemos, nós temos basicamente medula óssea dentro de todos os ossos. Na idade desse paciente, a grande quantidade de células-tronco e de medula óssea está aqui na bacia. Esse material que a gente vai levar para o laboratório, e ao levar para o laboratório que a gente vai processar, transformar e devolver para a quantidade muito menor do que essa. Na verdade, aqui tem 100 ml, a gente vai voltar com 5 ml. No laboratório, as células são separadas do resto do material. Parece um amontoado concentrado aqui de uma substância amorfa, mas na verdade são milhões de células que estão aqui. Enquanto isso, na sala de cirurgia, começa um outro processo. Carga. Ok. Armado? Armado. Nós propusemos a combinação da chamada revascularização transmiocárdica a laser à terapia celular. Essa técnica cirúrgica envolve a aplicação dos raios laser diretamente no músculo cardíaco, criando canais de comunicação entre o interior do ventrículo, do coração e o músculo cardíaco. Esses tiros de raio laser também levam ao aumento de novos vasos sanguíneos. Em seguida, as células-tronco são injetadas ao redor do canal aberto pelo laser. Os cientistas acreditam que elas podem acelerar a reconstrução de vasos. Nessa pesquisa, somente metade dos pacientes receberá as células. Os pacientes são separados aleatoriamente em 2 grupos. Eles recebem todos a revascularização pelo raio laser e, adicionalmente, metade desses pacientes receberá células-tronco. A outra metade receberá uma solução que não contém células-tronco, o que nós chamamos de uma solução controle, que nada mais é do que soro fisiológico. Depois de algum tempo de acompanhamento, e os pacientes são submetidos aos mesmos testes, nós podemos ver se houver diferença entre os grupos, ela não foi causada pelo laser. Ela foi motivada pelo que foi oferecido a mais, no caso, as células-tronco. Pacientes como Marco Antônio ajudarão a determinar nos próximos anos se a pesquisa poderá se transformar em um tratamento. Três anos atrás, Leonid Tripak foi um dos primeiros pacientes a participar de uma fase anterior dessa pesquisa. Eu fiz 3 pontes safena, uma de mamária, né? Isso foi em 1996, né? Aí eu me senti melhor, mas depois foi piorando novamente. E a quantidade de remédio foi aumentando, né?
E a insuficiência foi voltando também, né? Naquela fase, todos os pacientes receberam células-tronco. Prazer em vê-lo. Como vai o senhor? Estou indo bem, graças a Deus. Vida praticamente normal. E agora eu ando normalmente, trabalho, né? Desde que foi operado em 2007, Leonid tem sido monitorado pelos cientistas. O Sr. Leonid apresentava, no exame anterior ao procedimento, à cirurgia, um grande defeito nesta região. Então, o que se via? Havia um defeito na chegada do sangue. Isso era possível de se ver no exame pré-operatório. E o que se nota agora nesse exame é que existe a normalização, ou seja, o sangue chega de maneira igual a uma área que antes não chegava. São resultados iniciais que já mostram um caminho promissor. Então, naqueles primeiros pacientes, onde nós sabíamos que eles tinham recebido célula, houve uma melhora do índice isquêmico após o procedimento, até na região que recebeu célula. Então, isto é consistente com a ideia de que a célula teve um efeito. A nova fase da pesquisa será essencial para confirmar esses resultados com a célula-tronco. Eu digo com orgulho não oculto que o Brasil ocupa uma posição de destaque em relação à pesquisa com células-tronco nessa estratégia em específico. Então você vê que pode ser que essa célula não seja revolucionária, mas se ela se mostrar útil em situações como essa que nós estamos testando, eventualmente eu posso expandir o número, a possibilidade de utilização dessa célula. A cada passo, os cientistas chegam mais perto de mudar a medicina moderna. E para quem depende desse avanço, cada minuto é precioso. Milhares de pessoas no mundo convivem com situações dramáticas e irreversíveis. Em muitos casos, as células-tronco são a última esperança que resta. Aos 28 anos, o piloto de helicóptero Thales Nóbrega sofreu um acidente terrível. Eu acabei tendo uma fratura na coluna cervical, na altura torácica 12, que me deixou na cadeira de roda paraplégico. Logo que eu sofri o acidente, eu acabei assistindo uma reportagem sobre a China, sobre um novo tratamento com células-troncos embrionárias. Parecia ser a cura com que Thales sonhava. Com poucas regulamentações sobre a pesquisa científica, hoje a China é um dos únicos lugares no mundo onde se aplicam células-tronco embrionárias em seres humanos. A cirurgia, eles fazem uma pequena incisão de cerca de 4 centímetros no local da fratura e é implantado a células-tronco embrionária. Mais do que isso, é impossível saber, porque é um país fechado, é uma cultura fechada e o hospital também é bastante fechado. Logo após a cirurgia, Thales começou a ter novos movimentos nas pernas. Eu não posso garantir, e eu acho que nem eles, que essa melhoria foi das células-tronco. Pode ser uma melhoria por tempo de lesão, meu próprio organismo está reagindo a essa lesão, pode ser uma melhoria da célula-tronco feita lá, pode ser uma melhoria de toda a parte de fisioterapia que eu fiz em casa, em clínicas e até mesmo na China. Tratamentos como ao que Thales foi submetido não custam menos de $20 mil. Uma prática condenada pela maior parte da comunidade científica de todo o mundo por questões éticas e de segurança para os pacientes. A gente não sabe nem o que estão injetando. Houve um caso de um menino que tinha uma doença degenerativa e ele formou 2 tumores no cérebro. E o que a gente sempre fala para os pacientes, enquanto for experimental, não pode ser cobrado, né? Isso é uma regra de ouro que se faz quando você
e na ética das pesquisas, né? Mas para Thales, existe uma nova esperança. O rigoroso FDA, o Food and Drug Administration, órgão responsável por autorizar o uso de novos tratamentos nos Estados Unidos, aprovou em 2010 o primeiro teste com uso de células-tronco embrionárias em seres humanos. O objetivo do tratamento experimental é regenerar lesões como a de Thales. O passo inédito é de pesquisadores da Geron, empresa americana de biotecnologia que conseguiu tratar lesões cervicais em cobaias animais.